Olá, boa noite. Boa noite. Supremo devolve as funções parlamentares de Aécio Neves. O senador tucano é investigado por receber R$2 milhões da JBS Friboi. Ministro Edson Fachin manda soltar Rocha Loures, ex-assessor de Temer. Ele vai aguardar o julgamento usando tornozeleira eletrônica. STF divide inquérito sobre Temer e reforça a previsão de uma segunda denúncia. Acusado por corrupção, o presidente poderá responder também por obstrução da justiça. E presidente Temer divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que alguns querem parar o país, mas não conseguirão. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade condicional à ex-presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo. Ela foi condenada pelo tribunal em 2012 a 14 anos de prisão no julgamento do mensalão petista. Kátia estava cumprindo prisão em regime aberto desde novembro do ano passado. O benefício foi concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, responsável pela execução das penas. Kátia Rabelo foi condenada por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. Ela começou a cumprir a pena de 14 anos de prisão em novembro de 2013. Em dezembro de 2015, passou para o regime semiaberto e para o aberto em novembro do ano passado. A partir de agora, a ex-presidente do Banco Rural continuará em liberdade até o final da pena, que poderá ser extinta desde que não volte a cometer crimes e caso se apresente regularmente à Justiça. Na decisão, o relator da execução penal do processo do mensalão, o ministro Luiz Roberto Barroso, autorizou Kátia Rabelo a cumprir prisão condicional por apresentar todos os requisitos para a obtenção do benefício, como, por exemplo, se sustentar com trabalho honesto. E o senador Aécio Neves, do PSDB, foi autorizado a retomar as atividades parlamentares pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Na mesma decisão, o magistrado fez elogios à carreira política de Aécio e negou um recurso da Procuradoria-Geral da República, que insistia na prisão do senador. Na decisão, o ministro Marco Aurélio Mello defendeu a separação entre os poderes e considerou incabível o afastamento do senador. O ministro afirma ainda que a carreira política de Aécio Neves, que já foi 4 vezes deputado federal e governador de Minas em 2 mandatos, é elogiável e que o tucano é chefe de família. Além de voltar às funções no Congresso, Aécio Neves terá o passaporte devolvido e pode, inclusive, deixar o país. No Facebook, o senador escreveu esta tarde que sempre acreditou na justiça e que seguirá com serenidade e determinação no mandato que lhe foi conferido por 7 milhões de mineiros. Aécio Neves estava afastado desde o dia 17 de maio, por determinação do relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, que enxergou o risco de Aécio usar o poder do cargo para atrapalhar as investigações. O senador foi gravado quando pedia R$2 milhões ao empresário Joesley Batista para pagar um advogado. O Ministério Público diz que era propina. O montante tinha sido pedido primeiro pela irmã de Aécio, Andréia Neves. Na gravação, feita em segredo por Joesley, Aécio combina que o primo dele ficaria encarregado de receber o dinheiro. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Só para... Pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre 2, não dá pra ser... Tem que ser um que te mata ele antes de ele lá atrás. O Fred não pode matar ele. Eu com você, pronto. Ou o Fred com o cara desse. Pronto. A Polícia Federal filmou a entrega do dinheiro a Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio, na sede da JBS. O valor foi repassado depois a Menderson de Souza, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB. Andréia, Pacheco e Menderson, que chegaram a ser presos na Operação Patmos em 18 de maio, estão agora em prisão domiciliar. O próximo passo agora cabe à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar a denúncia contra Aécio. Se for aceita, ele vira réu no processo, acusado de corrupção e obstrução da justiça. A Procuradoria-Geral da República acredita que o tucano agiu para barrar a Lava Jato, ao interferir para tentar selecionar os delegados da Polícia Federal que conduziriam os inquéritos.
A Procuradoria-Geral da República informou que está analisando se vai recorrer da decisão do ministro Marco Aurélio sobre o senador Aécio Neves. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que é contra a volta de Aécio Neves à presidência do PSDB e que defende que o partido efetive Tasso Gereissati, que exerce o cargo interinamente há um mês. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Fachin determinou ainda que Loures deve usar tornozeleira eletrônica. Está proibido de manter contato com outros investigados, de deixar o país e precisa se apresentar à justiça sempre que requisitado. A soltura ocorre no mesmo dia em que a reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que familiares de Loures e o advogado alegavam que ele estava sofrendo uma tortura psicológica para delatar Temer, já que não teve direito a banho de sol e nem pôde receber visitas no fim de semana. Como argumento, citaram a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que devolveu hoje o mandato ao senador Aécio Neves, do PSDB. E lembraram que o primo de Aécio, flagrado buscando dinheiro na JBS, está em prisão domiciliar. Loures, ex-assessor de Temer, estava preso na Polícia Federal a pedido da própria defesa, que solicitou a transferência dele do presídio da Papuda, alegando que a vida do cliente estaria em risco. Em delação premiada, Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS Friboi, disse que Loures seria o homem de confiança do presidente Michel Temer. Ele foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil de um dos executivos da empresa. O valor já foi devolvido por Rocha Loures à Polícia Federal. Loures, que estava preso desde 3 de junho, foi denunciado por corrupção passiva junto com o presidente Michel Temer. Na quarta-feira, a Justiça do Distrito Federal mandou a Câmara suspender o plano de saúde do PMDBista e determinou que ele devolva a remuneração recebida a partir do dia 19 de maio, data em que foi afastado das atividades parlamentares. O Supremo Tribunal Federal autorizou hoje a divisão do inquérito contra Michel Temer. Com isso, o Procurador-Geral da República ganha mais tempo para elaborar os outros pedidos de denúncia e ganha fôlego contra as especulações de que teria a intenção de agravar o desgaste político do presidente. Até agora, Michel Temer é alvo de apenas uma denúncia pelo crime de corrupção passiva. A pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o Supremo autorizou a divisão ao meio do inquérito instaurado em maio contra o presidente. Com isso, a Procuradoria-Geral da República ganha mais prazo para apresentar as outras denúncias contra Temer, que pode ser acusado também pelos crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e prevaricação, que é quando o funcionário público deixa de cumprir suas funções para satisfazer interesses pessoais. A decisão de hoje é um novo entrave para o governo, que pretendia reunir aliados no Congresso para votar em bloco as 3 denúncias contra Temer. Todas são baseadas nos mesmos laudos e delações que levaram a PGR a denunciar o presidente no primeiro caso. A investigação sobre o crime de obstrução de justiça, o presidente é suspeito de ter dado aval para que Joesley Batista, dono da JBS Friboi, comprasse o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do corretor de valores Lúcio Funaro, presos pela Lava Jato no Paraná. A conclusão aparece no laudo feito pela Polícia Federal a partir dos áudios gravados por Joesley Batista durante encontro com Temer no Palácio do Jaburu. Para os delegados da Polícia Federal, a única interpretação possível é a de que o presidente incentivou a continuação de pagamentos para Eduardo Cunha para mantê-lo calado na prisão. O documento diz ainda que o PMDBista deixou de comunicar às autoridades suposta corrupção de integrantes do Judiciário e do Ministério Público, o que abre espaço para que Rodrigo Janot denuncie Michel Temer também por organização criminosa e prevaricação. O presidente Michel Temer divulgou agora à noite um vídeo nas redes sociais no qual afirma, sem citar nomes, que alguns querem parar o país, mas não conseguirão. Com o aumento do investimento, com a aceleração do consumo e as ações que estão reduzindo a taxa de juros, logo, logo teremos a volta definitiva do crescimento e do emprego. O Brasil está caminhando, apesar de alguns pretenderem parar nosso país. Não conseguirão.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Antes de sair em recesso, o Supremo Tribunal Federal forneceu a Michel Temer duas boas notícias. Numa, o ministro Marco Aurélio Mello revogou a liminar que impedia Aécio Neves de exercer o mandato de senador. Noutra, o ministro Edson Fachin mandou para casa o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, hoje conhecido nacionalmente como o Homem da Mala. As novidades foram celebradas por Temer por duas razões. De volta ao Senado, Aécio pode realizar à luz do dia as articulações para manter o PSDB acorrentado ao governo do primeiro presidente da história a ser denunciado por corrupção no exercício do mandato. E o Planalto imagina que Rocha Loures, fora da cana dura que enfrentava na Polícia Federal de Brasília, talvez pare de flertar com a ideia de fazer uma delação premiada que transformaria a defesa de Michel Temer em pó. Boa noite. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro e afirmou que não se lembra quem indicou o terreno que, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, foi adquirido pela Odebrecht para a construção de uma nova sede da instituição. O projeto não chegou a ser executado. Okamoto foi ouvido por videoconferência como testemunha de defesa do ex-presidente Lula. Ele afirmou ter visitado o imóvel uma única vez, acompanhado de um arquiteto de Lula e também da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Segundo Okamoto, o espaço foi considerado inadequado pela localização. O presidente do Instituto disse que Lula jamais solicitou ou recebeu a posse do imóvel. A Justiça aceitou hoje a abertura de ação penal contra ex-diretores da CPTM e ex-executivos de empresas acusadas de formação de cartel em contratos da Companhia Paulista. As fraudes aconteceram em 2012 durante o governo de Geraldo Alckmin do PSDB. Ao menos 6 contratos foram fraudados, gerando mais de 530 milhões de reais em prejuízos aos cofres públicos do Estado. A decisão de acolher a denúncia do Ministério Público de São Paulo foi do juiz Fábio Aguiar Munhoz Soares, da 17ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça Paulista. Agora, 15 pessoas acusadas de envolvimento no chamado Cartel dos Trens se tornaram réus na ação penal. 4 deles são ex-diretores e gerentes da CPTM, empresa do governo de São Paulo. Entre eles, Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, que foi presidente da companhia na época da formação do cartel. O Ministério Público Estadual aponta Mário Bandeira como o coordenador do esquema que fraudou licitações para a reforma e manutenção de quase 200 trens. Segundo os promotores paulistas, o esquema superfaturou ao menos 6 contratos e gerou mais de 538 milhões de reais em prejuízos aos cofres públicos do Estado. A investigação começou em 2013, depois que o esquema foi delatado pela Siemens, multinacional alemã, em um acordo com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Executivos da empresa revelaram que houve pagamento de propina em projetos da CPTM e do Metrô Paulista de 1999 até 2011, durante as gestões do PSDB em São Paulo. Além dos 4 funcionários públicos, outros 11 executivos se tornaram réus hoje nesse processo. Protestos e bloqueios de vias em vários estados e também no Distrito Federal marcaram o dia de greve contra reformas da Previdência Trabalhista propostas pelo governo Temer. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, o dia terminou com confronto entre manifestantes e policiais. Os protestos começaram logo cedo. Na Zona Sul, integrantes do MTST bloquearam a Avenida Washington Luiz, próximo ao aeroporto de Congonhas. Depois, eles entraram no saguão gritando palavras de ordem contra o presidente Temer. O movimento também bloqueou a rodovia Hélio Smith, principal acesso ao aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos. O trânsito ficou complicado. Passageiros desceram dos carros com malas e caminharam pelo acostamento em direção ao aeroporto. Os manifestantes interditaram também uma das entradas da Universidade de São Paulo, na Zona Oeste. Na região central, eles fizeram barricadas com fogo e ruas foram bloqueadas. A situação só não ficou pior porque categorias ligadas ao transporte público não aderiram à paralisação. Ônibus, trens e metrô circularam normalmente. O rodízio municipal não foi suspenso. Pouco depois das 4 horas da tarde, foi a vez da Avenida Paulista ser interditada. O trânsito foi desviado
bem na hora da volta para casa para dar lugar ao protesto de movimentos sociais e de centrais sindicais. 3 quarteirões próximos ao MASP foram bloqueados. Policiais e agentes da CET acompanharam a concentração no vão livre. Dirigentes de partidos políticos que fazem oposição a Temer, como o PSOL, PT e PCdoB, também participaram do ato. Alguns manifestantes atearam fogo em uma réplica do Pato Amarelo da Fiesp, na Avenida Paulista. Ele foi o mascote da campanha que a entidade fez pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2015. A fumaça preta despertou a atenção de policiais. Para as centrais sindicais, foram 40 mil participantes do ato. A polícia informa que não faz mais estimativas do número de pessoas em protestos. O ato seguiu para o viaduto do Chá e a prefeitura foi cercada por policiais e guardas civis metropolitanos. Segundo a organização do ato aqui em São Paulo, os manifestantes resolveram terminar antes esse protesto. Isso porque eles perceberam a presença de black blocs infiltrados e resolveram terminar o ato na Praça Roosevelt. Poucas pessoas chegaram até aqui à prefeitura, mas quando eles já estavam dispersando, houve uma tremenda confusão. Uma moça foi detida e os outros manifestantes tentaram impedir que a jovem fosse levada. Houve confronto e a PM usou bombas para dispersar o grupo. Ao menos 10 pessoas foram encaminhadas para a delegacia. Após recurso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci, de 74 anos, volte à penitenciária de Tremembé. Ele cumpre pena em regime domiciliar há uma semana, monitorado por tornozeleira eletrônica. Abdelmaci, que sofre de problemas cardíacos e pulmonares, foi condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros a 37 pacientes. A promotoria afirma que um laudo médico realizado por um perito nomeado pela Justiça avalia que ele precisava deixar o presídio para receber o atendimento médico. E imagens divulgadas agora à noite no Jornal Nacional da TV Globo mostraram que as regalias que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, teve na prisão de Bangu 8, onde estava preso. As imagens mostram que Cabral e outros presos circulavam livremente pelas dependências do presídio, recebiam visitas de parentes e advogados em qualquer hora do dia e ainda recebiam encomendas. Sobre a movimentação dos presos, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio afirma que os detentos que circulavam livremente pela cadeia tinham curso superior ou estavam presos por casos de não pagamento de pensão e, como não eram de alta periculosidade, não precisavam de todo o isolamento. No final de maio, Cabral foi transferido para presídio de Mesquita. A polícia de Nova York matou um funcionário de um hospital no Bronx que atirou contra médicos e pacientes. Uma pessoa morreu e pelo menos 6 ficaram feridas. O atirador seria um homem de 35 anos que trabalhou no hospital. Ele entrou no prédio usando um jaleco branco e portando um rifle. Logo depois do ataque, ele se trancou em um dos quartos. A polícia isolou a área e meia hora depois confirmou que o atirador estava morto, mas não detalhou se ele foi morto pela polícia ou se cometeu suicídio. O parlamento da Alemanha aprovou a legislação do casamento homossexual. Foram 393 votos a favor e 226 contra a legalização. A primeira-ministra Angela Merkel, que se opôs durante anos ao casamento gay, manteve o voto contra, alegando que a Constituição alemã define o casamento apenas entre homem e mulher, mas liberou o Partido Conservador para opinar. A união civil do mesmo sexo já era legal na Alemanha desde 2001 e, com a decisão de hoje, casais homossexuais podem casar e adotar crianças. O Planalto anunciou que o aumento nos valores do programa Bolsa Família para o mês de julho estão suspensos por falta de verba. Decisão foi tomada depois de uma reunião de Temer com o ministro do Desenvolvimento, Osmar Serralho. O corte no Bolsa Família acontece depois do governo desistir de tirar dinheiro da educação para destravar a emissão de passaportes, paralisada pela Polícia Federal, também por falta de caixa. O número de desempregados no país chegou a 13 milhões e 800 mil pessoas no período entre março e maio deste ano. Segundo o IBGE, nesse trimestre, o desemprego ficou em 13,3%. O Instituto considera que houve estabilidade frente ao trimestre anterior, encerrado em fevereiro, quando 13 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Está frio, quente, congelado ou morno? A gente viu hoje que até maio o mercado de trabalho estava amornando, melhorando. Uma melhora pequena e precária, mas melhorazinha. Até maio tinha mais gente empregada do que em abril. Essa melhora em mês de maio não acontecia desde 2014. Por que essa melhora é precária? Porque o emprego que apareceu foi sem carteira assinada. Ou foi emprego público, pois os governos voltaram a contratar. E porque muita gente foi abrir um negócio. Emprego com carteira assinada continuou desaparecendo aos montes. Que melhora é essa, então, em que muito emprego é pior? Pelo menos tem um pouco mais de gente trabalhando. Pelo menos os salários, na média, subiram um tiquinho. O total dos salários no Brasil aumentou. Quando essa massa salarial sobe, tem mais dinheiro para consumo, para o comércio. Os negócios começam a rodar de novo. É uma misériazinha pequena ainda, mas é assim que a gente sai do fundo do buraco escuro em que meteram o país. Vamos lembrar que esses números todos, no entanto, vão até maio. Maio foi o mês do escândalo de Michel Temer. A nova crise pode ter assustado as pessoas. Se está essa bagunça, vou investir, vou abrir negócio, vou gastar. Os números que medem a confiança econômica pioraram em junho. Mas a gente não sabe se isso de fato bateu nos negócios, nas vendas, no investimento. Se não bateu, se o ritmo desse início de ano continuar, enfim, a gente vai sair da recessão. Vai ter um Natal melhorzinho, pelo menos para gente que tem a graça de ter um trabalho, pois a vida está terrível ainda para muita gente. Fazia mais de uma década que não víamos tantas pessoas procurando comida no lixo, tanto mendigo, tanta miséria evitável. Boa noite. A Petrobras anunciou agora à noite corte de 5,9% no preço da gasolina e de 4,8% no do diesel. A redução é válida para as refinarias. Os novos preços passam a valer a partir da meia-noite. Segundo a estatal, se esse ajuste for integralmente repassado e não houver alterações nos demais itens que compõem o preço ao consumidor final, a gasolina poderá cair 2,4% e o diesel 2,7%. De acordo com a Petrobras, este é o último reajuste antes da mudança da política de preços da empresa. A partir de agora, as áreas de marketing e comercialização terão mais liberdade para alterar os preços na refinaria, inclusive diariamente. Essa última semana foi marcada por muito sol e tempo firme em todo o estado de São Paulo. Mas, de acordo com a meteorologia, teremos mudanças previstas já para o fim de semana. Vamos ver como vai ficar o tempo por aqui, com a Mariana Armentano. O vento úmido e frio que sopra do mar vai espalhar muita nebulosidade por toda a faixa leste do estado e as temperaturas devem cair consideravelmente. Aqui na capital, a previsão é de chuva para os próximos dias. Amanhã teremos mínima de 13 graus de manhãzinha e máxima tarde de apenas 19, com chuvas a qualquer hora. Aí no domingo o tempo fica fechado e gelado. 11 graus de madrugada e só 16 durante o dia. Na segunda-feira o tempo quase não muda e a máxima fica em torno dos 17 graus por aqui. Prepare o cobertor. A conta de luz vai ficar mais cara no mês de julho. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária, que estava verde, passa para amarela, o que implica uma cobrança extra nas contas de luz de R$ 2,00 em cada 100 kWh. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, um excelente final de semana. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora. Todo Seu.